Bom, e até o final o Flamengo promete disputar não só uma vaga nas competições, título também, certo, na Copa do Brasil, por que não no Campeonato Brasileiro? O Felipe Luiz e o Gabigol aparecem na nossa tela. Esse jogo tá virando, hein? Será, Mari? Ah, o amor. Quando tem amor, dá pra reconquistar. Tudo se resolve, não é verdade? Não é, Pedro? Ou eu tô sendo muito iludida e muito ingênua? Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari, um abraço, Bruno. Olha, Mari, tá sendo, eu diria, por enquanto, muito romântica, né? Muito apaixonada, porque não dá pra dizer assim que melhorou bastante a situação do Gabigol, não. Dá uma pequena fagulha de esperança, por enquanto, nos torcedores, assim, talvez por conta de ter voltado a ser titular. Ainda tem contrato com o Flamengo até o fim dessa temporada, estava praticamente esquecido ali, relegado a segundo reserva, né? Mesmo com a ausência do Pedro, enfim. Mas o Gabigol agora é o titular confirmado pelo Felipe Luiz, foi titular nas últimas 2 partidas. Teve uma breve melhora na sua movimentação, ainda não voltou a marcar gols, mas de fato o Gabigol tem um apoio, suporte do treinador Felipe Luiz, que é o técnico até 2025 em contrato, pelo menos. Mas tem uma eleição pelo caminho, então tudo pode mudar até lá. No último fim de semana, no sábado especificamente, horas antes, sempre bom a gente dar o contexto, horas antes da eleição municipal, que tinha eleição para vereador, o Marcos Braz, que era candidato à reeleição como vereador, acabou não conquistando essa reeleição, ele entrou numa live com a jornalista Raíssa Simplício e falou, entre outros temas, sobre o Flamengo, sobre a questão do Gabigol. Então ele tentou falar um pouquinho, aí mudou um pouco aquele perfil, aquele discurso de que pouco provável, de que o Gabigol não deveria ficar. Ele falou um pouquinho sobre essa possibilidade de permanência do jogador, do camisa 99 do Flamengo. Será que ele pode ficar mais um pouquinho, quem sabe 25, 26? Então vamos ouvir um pouquinho o que o Marcos Braz disse para a Raíssa Simplício. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar, porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação, que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que está havendo, entendeu? Agora, claro que com o Felipe Luiz agora, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Tá, então, o Marcos Braz falando com a jornalista Raíssa Simplício. E aí, além desse contexto eleitoral que havia nesse último domingo, tem um outro contexto eleitoral do dia 9 de dezembro, aqui atrás, na Gávea, que vai acontecer o pleito, né, pela presidência do Flamengo no próximo triênio. Então tem 4 chapas mais fortes, mais 6 inscritas. Então, de fato, tem essa disputa aberta aí. Não se sabe nem quem vai comandar o clube na próxima temporada, embora o Flamengo tenha feito esse contrato com o Felipe Luiz até o fim de 2025, não se sabe quem vai ser o próximo comandante. E a partir do dia 9 de dezembro, o Flamengo, à noite, vai ter um novo comandante para o próximo triênio. E aí sim, essa nova gestão pode tomar as rédeas aí e avançar, no caso, o Gabigol, o que não houve de avanço até agora. A situação permanece a mesma, tem aquela oferta ali de 1 ano que o Gabigol não topou, 50% de aumento, então a situação permanece inalterada. Houve sim essa marola aí, que a gente pode dizer, criada com essa fala do Marcos Braz, essa mudança de perfil dentro de todo esse contexto que a gente já explicou. E o Marcos Braz, né, Pedro, ele coloca muito nessa cota também dessa relação com o Felipe Luiz. E a gente tem o Gabi com o Tite e com o Felipe Luiz nessa temporada sem o campeonato estadual. Com o Tite, 20 jogos e 2 como titular, mas em termos de minutagem, né, que o Felipe Luiz já tem o mesmo número como titular e a minutagem muito maior.
Tem 2 gols, teve 2 gols e uma assistência com o Tite. O Filipe Luiz ainda nada, mas aumentou o seu número de finalizações no alvo ali por jogo. Claro, um recorte menor, mas é a minutagem que chama a atenção. Tá faltando ainda um outro, assim, do outra lado coluna? do Tite, do lado do Filipe Luiz, tem assim, com o Pedro disponível. Uhum. Porque não é que ele foi reserva com o Tite, ele foi reserva com o Pedro. É verdade também que muitas vezes o Tite teve a oportunidade de usá-lo no time titular e não Colocou usou. Carlinhos. E colocou o Ele era o Carlinhos. último da fila. Mas aí a questão pode ser, se o Pedro tivesse no time, o Gabigol seria o titular? Do Filipe Luiz. Do Filipe Luiz, Não, isso? porque o Gabigol se tornou uma urgência. Não. E eu concordo que ele melhorou. Concordo. Uhum. Concordo que ele tá... Difícil falar dessas coisas que são subjetivas, assim, tá mais interessado. Mas ele está participando mais, ele está mais competitivo em campo. Agora, se tivesse o Pedro, o contrato dele ia terminar. Uhum. Porque com Tite ou sem Tite, com o Filipe Luiz, tudo, ia jogar o Pedro. Olha os números do Pedro. O Pedro, parado há um tempão, é artilheiro do Brasil ainda. É verdade. E com o Tite, se o Tite permanecesse no cargo, aí de fato ele não ficaria mesmo, né? Não ficaria. Não dá para imaginar. É que não teria nem assunto. Não teria nem assunto. Porque se o Tite estivesse, significaria que o Flamengo estaria vencendo aí os campeonatos ainda, né? Disputando os títulos e o Gabigol estaria, de fato, sem espaço. 3 pontos interessantes. Uma entrevista antes da Estou eleição. falando aqui há quase meia hora e só destacou 3 pontos. Uma entrevista antes da eleição. Ele não foi eleito, né? Não. Outra situação. Quando o Braz falava sobre o Gabigol, sempre mais fechado, um tom de fim de ciclo. Agora, Com sorriso. É verdade. sorriso, verdade. otimista. Gargalhada, é um casamento que ninguém quer terminar. O terceiro, o que mais me incomoda. Qual? Ele jogou na contra do Tite. Jogou na contra o Tite. É Sendo que verdade ele também. já tinha... Sendo que a direção tinha uma posição também, institucional. Verdade. O que ele fez ali foi jogar na contra do Tite. Agora com o Filipe Luiz. E ele não tá falando de qualquer jogador, ele tá falando de um jogador histórico, de um ídolo rubro-negro, que tudo bem. Tô colocando aqui o Gabigol como vítima, não. O Gabigol também errou demais e caiu muito de produção. E muitos desses erros fora de campo. Sim, ele se colocou numa posição de possibilidade de não renovação. Ao mesmo tempo, era óbvio que o Tite, dentro do modelo de jogo dele, confiava mais no Pedro para ser esse 9. Só que eu acho que foi um erro muito grande, a partir da lesão do Pedro, o Gabigol ser o último da fila. Aí era o momento do técnico criar um repertório e tentar resgatar um jogador que pode ajudar e está ajudando com o Felipe. Não é ainda aquele jogador, está muito distante do cara que empilhou taças, fez gols de maneira constante, foi ultra decisivo, mas você já vê um jogador mais participativo porque tem algo que eu acho que é fundamental na vida, né? Quando alguém te passa confiança, você, Bruno, quando o Felipe te passa confiança aqui, você vem com tudo para apresentar, a Mari também. Agora, se o teu chefe não passa essa confiança, o ambiente está pesado e está sem clima, o jogador também não fica muito motivado. Erra mais. Sim, quando eu trabalho, por exemplo, com a Mari, fica complicado, né? A gente tá no ar. Você também sente isso? O Donan é o nosso Gabigol, porque ele chega aqui acuado, com medo do mundo, o mundo vai acabar, olha pra mim e fala, não vão renovar meu contrato. Eu falo, calma, Donan. Vai dar certo. Falta 2 anos ainda pra acabar seu contrato. Isso. Vai Então, dar tudo Sabe certo. uma coisa assim, que é muito difícil no futebol? É bem difícil dos outros... Futebol não é normal, né? Futebol é bem diferente mesmo de tudo. Porque, sim, a gente está falando de uma relação de trabalho. Isso aí. Sim. Ele é funcionário da empresa, do banco, Sim. da papelaria, do açougue, da empresa de ônibus. Ele é funcionário. Mas ele foi o funcionário que não teve um bom desempenho. Ele foi avaliado, ele não teve um bom desempenho. Tem tempo, hein? Já tem tempo. E agora, muito perto do fim do contrato, do vínculo de funcionário dele com o empregador, ele aparece de novo, jogando bem, trabalhando bem, chegando no horário, cumprindo as metas, vendendo, tal. Sim, sim. O que faz um funcionário comum. E a empresa tem dificuldade de ver como funcionário. Por quê? Porque o futebol é diferente. Porque ele é o Gabigol. Ele me faz lembrar do River, ele me faz lembrar daqueles gols, ele me faz lembrar do Atlético Paranaense da final, ele me faz lembrar... Ele é o Gabigol. Então, mas em 2 jogos a gente mostrou os números ali, mas 2 jogos foram suficientes para falar, tá vendo, tem que renovar e vai continuar? Não, mas melhorou.
Mas aí... Não, porque aí, o Mari... Mas melhorou e a gente volta pro Pedro. Então, mas aí é o Ele seguinte... não estaria nem jogando. E tem que ver o molde desse contrato, né? Se esse Então, casamento for aí que eu continuar. vou chegar, Esse é o ponto. Mari, porque assim, eu acho que o Pedro pode ajudar a gente. Essa proposta da renovação é de outubro do ano passado, Sim. não é isso, 23, Pedro? né? De 23, que é com esse aumento aí de 50%, aumento de 50% e mais Isso um não ano. existe. Ele fez... Na Eu empresa, adoraria que existisse. Eu adoraria que existisse. Amanhã eu tenho reunião, vou levar o Então, nosso chefe. leva o contrato do Gabigol. Eu ou o Gabigol, quem tá jogando mais? Porque você, então... Não, mas não é nem quem tá jogando mais. Você, nesse ano, rendeu muito mais que ele. Sim. Olha aí. É Olha verdade. que nível, hein, Gabigol? Não, mas não é, Pedro. Essa proposta é do ano Tá passado. negociando aqui o contrato ao vivo. Ao vivo. O que ele fez nesse ano para justificar que o contrato seja renovado com o mesmo valor? É uma proposta mais recente, né, Bruno? Porque essa de 1 ano com 50% de aumento é mais recente. A que pegava mais era aquela de 5 anos de contrato que o Flamengo tinha encaminhado e tudo mais, o departamento de futebol, e aí chegou na cúpula ali do presidente Rodolfo Landim, houve muita pressão e aí o Landim de fato vetou aquele contrato pomposo com 5 anos, luvas enormes, etc. Essa de 1 ano de contrato com 50% de aumento é mais recente. Então o Flamengo apostando que o Gabigol pode mostrar um bom ano ainda, em 2025 no caso, e aí depois renovar mais à frente, seria essa a ideia. Mesmo assim, muita gente não concorda, porque já seria um reajuste diante do que o Gabigol não está jogando. E vocês falavam do Pedro aí, são perfis muito diferentes, né? Não só como jogadores, mas do que eles conseguem apresentar em pouco espaço. Durante o período que o Gabigol foi absoluto, o Pedro também tinha poucas chances, ele entrava ali faltando 15, 20 minutos, que é mais ou menos o que aconteceu com o Gabigol agora. E o Pedro geralmente deixava um gol, aproveitava as suas oportunidades, demonstrava insatisfação também, mas o Gabigol não conseguiu mostrar isso. Então acho que essa é a grande diferença. Ele precisa de uma sequência, precisa de motivação e não se sabe se nessa reta final ele vai conseguir ter esse tempo hábil que ele não teve com o Tite. E até em alguns momentos com o Tite, que ele não era opção, ele também estava lesionado, né? E o Tite acionou o Carlinhos também por isso, fazendo aqui até sem querer uma defesa do Tite nesse sentido. E tem só uma coisa... Fala, Marra. Rapidamente, para não perder. Nessa época que o Gabigol era o titular e que o Pedro de vez em quando entrava e performava, até o Muniz também performava. Sim. Que jogava bem menos. Foi bem com o Ceni, né? E que hoje está lá no furo, né? O que eu Fez ia- gol no final de semana. O que eu ia lembrar é que tem um campeonato mundial que vai ser disputado no ano que vem. O Flamengo precisa de né, não vai ter um centroavante de hierarquia ali para disputar esse campeonato, porque o Pedro, acho que não deve se recuperar a Não. tempo, infelizmente, né? No 8 meio do meses, ano. né? Então, Vai estar voltando. então ainda tem talvez. isso na conversa. né? Agora tudo depende do Gabigol. O contexto que estava contra ele, o ambiente mais pesado, a falta de confiança do Tite, isso terminou. O Filipe Luís tem tido a confiança nele, falou sobre isso recentemente, que ele ainda está numa curva de retomada, de recuperação de confiança, e não vai ser da noite para o dia que ele vai voltar a ser aquele jogador. Mas dentro de um time que está criando mais, Uhum. que está jogando mais próximo, né, que está atacando com muita gente, né, que está com outra postura, eu acho que ele pode crescer ainda mais. Né? Agora, um ponto é negócio. Uhum. Ele ainda não merece esse reajuste, dentro do que a gente viu de recorte recente. Só que o Gabigol tem uma boa idade. O Gabigol não acabou pro futebol. Não. Também acho que não. Claro que Não não. acabou pro E ele futebol. pode ser rival do Flamengo. Sim. É. E eu acho... Rival- não estou falando rival local. E assim, outra rival- coisa, Fala, Pedro. só a questão do doping também, né? Porque às Sim. vezes você acerta um contrato e ele pode parar de repente até abril de 2025. Ainda tem isso. Então, assim, negócio é negócio. Você tem que chegar num acordo, parte financeira, né? Até que ponto o Flamengo está disposto a esticar a corda financeiramente e vai ser algo consciente para a permanência dele. Eu ainda acho que ele pode render muito. Só que também é algo interessante que o Pedro trouxe. No momento que o Pedro era titular, o Pedro era reserva, era merecido, porque o Gabigol estava performando. E o Pedro esperou, hein? Esperou por um tempo e agora, assim, até a lesão, a gente está falando do melhor atacante do país.
Melhor camisa 9 do país. Claro. Ele machucou indo pra seleção. Só que a postura do Gabigol foi diferente. É. Foi uma postura Mas mais eu sou mais estrela, cética. né? Acho que tem mais a ver também com a personalidade. Tem. E ele não rendeu, ele não pediu passagem quando teve as oportunidades. Eu sou mais cética e é o que o Pedro trouxe na primeira palavra dele ali, na primeira entrada. A conversa volta, esse sorrisão na cara, porque o Flamengo tá desesperado. Essa diretoria tá desesperada que não vai conseguir ser reeleita. Mas usam muito o Gabigol. Mas é isso que eu tô te falando. Uma A nova felicidade é o Felipe Luiz vai salvar meu ano. Ai, Felipe Luiz, meu Deus, terminando com um sorrisão. Nossa última cartada, Gabigol, fica, pum, aí eu sou reeleito. Pra mim, é só massa de termômetro da torcida. porque E sabe, outra eles coisa, não né? querem. Ele é o jogador que mais mexe com o torcedor rubro-negro. É E isso. você quer que ele mexa? Tem Fla-Flu e tem o Corinthians agora, na volta da data FIFA pra ele mexer com a nação. Que é sobre ele, Bruno. Voltará a grande fase, olha o Gabi pelo Flamengo no Brasileirão. Já pensou, Mariana? Fla-Flu e o Corinthians? O que esse homem aí é capaz de fazer? A comemoração, ele assinando um contrato. 50% e não sei quantos anos de contrato ainda. Esses são os números, a média no Prêmio ESPN Bola de Prata aposta ganha 5,5, mas não marca desde o dia 20 de julho na vitória sobre o Criciúma. O novo treinador é o Flamengo, de Filipe Luiz, que tem dado aí novo gás para peças do elenco que não vinham atuando anteriormente. Roda aí. Nem sempre reforços são contratações. Às vezes, eles já estão dentro do elenco. Antes de completar 300 jogos pelo Flamengo contra o Bahia, o Gabigol, mais uma vez titular do técnico Filipe Luiz, exalava motivação. Eu sei, você sabe, todo mundo aqui sabe, o quanto uma vitória no Flamengo aumenta tudo. A expectativa, a moral, a nossa alegria no final de semana. Alegria garantida após a vitória por 2-0. Mais ainda para os autores dos gols, Ayrton Lucas e Carlos Alcaraz. O argentino ganhou a chance de fazer o primeiro dele com o Flamengo pelas mãos do capitão Gerson. Alcaraz contra Marcos Felipe. A batida pé direito! Generosidade possível também pela permissão do treinador e a ausência dos principais cobradores de pênalti do time. Pedro machucado e Gabigol e Arrascaeta substituídos àquela altura da partida. Muito contente por... O Alcaraz estava muito feliz pelo apoio que o grupo sempre dá a ele. Uma referência como o Gerson o deixou bater o pênalti. Ele agradeceu muito ao Gerson, que nos treinamentos sempre dá muita confiança para o argentino. Nos treinamentos sempre me dá muita confiança. Como pendurou as chuteiras há menos de um ano, as dores e frustrações comuns a todos os jogadores ainda estão muito vivas dentro do Filipe Luiz. As soluções para elevar o nível de algumas peças-chave desse elenco do Flamengo têm surgido diariamente. No caso do Ayrton Lucas, com quem o treinador disputava a posição até outro dia, algo ainda mais natural. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço os seus pontos fortes, conheço as suas fraquezas, sei o que ele pode me dar de melhor. Sei o que eu tenho que tentar ajudá-lo e isso vai fazer com que os dois, Alexandre e Ayrton, cresçam cada vez mais e é isso que eu quero estimular neles, que não tem ninguém com lugar de titular no contrato. Ayrton Lucas para colocar a bola no fundo da rede. São 2 jogos no comando do Flamengo, né? Vitória contra o Corinthians pela Copa do Brasil e contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a gente já vê um Flamengo diferente, que ataca mais, que marca no campo adversário e uma adesão quase que imediata da torcida também, né? Flamengo do sorriso no rosto. Flamengo do sorriso no rosto de todo mundo. Sorriso no rosto da torcida, porque se livrou do técnico que não queria e não queria praticamente desde o começo, porque foi vendida uma imagem do Tite para ela. E ela comprou de algo que o Tite não é, isso dificultou o trabalho do Tite. É bem verdade que muitas decisões do próprio treinador que também dificultaram o andamento do trabalho, mas é o sorriso no rosto, porque gosta do Filipe Luiz, pela história que o Filipe Luiz tem no clube, é o sorriso do rosto dos jogadores que gostam mais do Filipe Luiz do que gostavam do Tite, como chefe para eles, o Filipe Luiz, que é um parceiro, é um amigo de vários, parece ser melhor do que ter que lidar com o Tite. Em algum momento ele vai desagradar com escolhas que porventura fizer? Exatamente. Ele até falou isso. Você vê que o Fabrício Bruno foi parar no banco de reservas. Já foi chamado para a seleção brasileira, embora esteja no banco de reservas. Não faz nenhum sentido. Mas tudo bem. Ele vai tomar algumas decisões que podem gerar alguns conflitos e outras que vão ajudar a não gerar conflitos, como é o caso de colocar o Gabriel como titular em 2 partidas seguidas. Esse é um dos desafios dele, né? E assim, voltar com o Gabigol letal.
Acho que ele já conseguiu voltar com um Gabigol participativo, com um Gabigol a fim de jogo, com um Gabigol alegre para jogar, com um Gabigol que sabe que não vai ser tirado do time ou ficar no banco por muito tempo, por qualquer coisa. Vai ter mais chance para tentar mais, para errar se isso acontecer. Então joga com mais tranquilidade. E o espírito ofensivo também, a liberdade de poder jogar para frente. O Tite, que é um excelente treinador, tem boas ideias de futebol, mas todo mundo sabe que ele tem ele amarra a equipe de uma maneira, ele faz com que a equipe jogue de uma maneira amarradinha ali, para que dentro daquela amarração que ele faz, as jogadas sejam criadas automaticamente e a partir da automação os jogadores possam, com sua habilidade e com sua capacidade técnica, desenvolver algo de diferente. Mas, basicamente, tem um sistema que amarra os jogadores a certos posicionamentos e certas movimentações. O Filipe Luís tem menos isso. O Filipe Luís libera mais, até porque está começando a carreira também. Então, quer imprimir seu estilo, então libera mais os jogadores do Flamengo para jogar do jeito que eles quiserem. Quer imprimir o seu estilo, mas ele tem uma grande referência, né, Pedro? É um fã confesso aí de Jorge Jesus. Não só do Jorge Jesus, né, mas também Diego Simeone no tempo de Atlético de Madrid. Ele tem uma bagagem muito grande, então tem muito a acrescentar para o futebol brasileiro ter o Filipe Luís nesse primeiro trabalho já com tanta expectativa no Flamengo. Mas se a gente for pegar desde o Jorge Jesus, todos os treinadores que vieram para o Flamengo tem alguma manchete assim, jogadores se impressionam com o trabalho do Paulo Souza. Em algum momento tem isso. Sempre começa assim. Sempre começa assim. Então, é algo que desde 2019, o torcedor e quem acompanha o Flamengo no dia a dia sabe que é um ciclo. Tempos atrás até tinha um meme na internet. O treinador chega, jogadores estão impressionados com o trabalho, time vence, time começa a perder, o treinador perde o grupo, treinador chega. O tal do telão, uma época, né? Exatamente. O telão durante os treinos também. Cada técnico chega ali, coloca um método de trabalho novo, impressiona, aí depois os jogadores olham, o torcedor olha e fala assim... A favor do Felipe, Alfredo, que ele viu tudo isso, né? Ele viu tudo isso acontecer. A favor dele tem esse fato. Eu acho que o maior perigo para qualquer técnico do Flamengo, e o que mais pesa, é a necessidade de ser campeão do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, do Campeonato Carioca, dando show, ganhando de goleada. É uma obrigação, né? Parece que é uma obrigação, então, tá ali em altíssimo nível o tempo inteiro. Isso, assim, sinto muito dizer, mas não vai acontecer com técnico nenhum. O Flamengo fez uma campanha de 2019 espetacular, com um grande trabalho do Jorge Jesus, mas também ganhou a Libertadores, né? E o Campeonato Brasileiro. Ficou a Copa do Brasil pelo caminho. Né? Teve momentos de oscilação também. Depois, com o Dorival Júnior, também conseguiu Copa do Brasil e Libertadores. Ficou o brasileiro pelo caminho. Mesmo quando você faz trabalhos de excelência, no futebol brasileiro, você não vai ganhar tudo. Em algum momento você vai perder para alguém, em alguma situação você vai ser eliminado. Existem outras grandes equipes, claro, né, e você pode, futebol, você pode ser eliminado por uma equipe mais frágil também. Assim, esse nível de exigência, ganhar de todo mundo o tempo inteiro, dando espetáculo e conquistar todos os títulos, esse não vai ser atingido por técnico nenhum. Pedro. Não, só para dizer que o Dorival, embora tenha conquistado esses 2 títulos, não ficou, não foi o suficiente. A diretoria achou que o outro que tinha perdido para ele era melhor que ele. O Filipe Luís, ele tem uma característica que não gosta de poupar, né? O próximo jogo do Flamengo é contra o Fluminense. Gostei já. Nesse período aí de data FIFA. Só que ele não terá durante a data FIFA os brasileiros Gerson e Fabrício Bruno, o equatoriano Plata, o chileno Eric Pulgar e os uruguaios Varela, De La Cruz e Arrascaeta. Isso. Como é que vai ser a volta desses jogadores aí, já que ele não gosta de poupar, pensando no clássico contra o Fluminense? Então, não depende do que ele está pensando, e eu imagino que, como ele tem um entendimento de Flamengo, nessa circunstância, principalmente sendo um Fla-Flu, o Campeonato Brasileiro ainda não acabou para o Flamengo, tá? Tá todo mundo dizendo que o Flamengo está fora da briga, e o Flamengo não está fora da briga. Já tivemos campeonatos brasileiros, inclusive com o próprio Flamengo, numa distância muito maior,
e essa distância foi resolvida a favor desse time que estava ali atrás. O próprio Palmeiras, no ano passado, tirou uma diferença. O Botafogo caiu muito de produção. Caiu muito de produção, só que a diferença era muito grande. Agora, você precisa que o adversário caia de produção, mas é uma queda curta, não é algo absurdo, né? Então, eu imagino que ele vai examinar a condição desses jogadores. Não são todos que são titulares. Titular mesmo aí é Arrascaeta e De La Cruz, né? Esses são titulares indiscutíveis. O Pulgar também é titular, mas também dá para resolver bem, né? Dá para resolver. Você vai ter que colocar o Fabrício Bruno, que vai vir de seleção, mas o Fabrício Bruno provavelmente não vai jogar. Você coloca o Fabrício Bruno, passa o Léo Ortiz para o meio, se o Pulgar não tiver condição. Mas 2 elementos importantes mesmo dessa equipe, De La Cruz e Arrascaeta.